Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova da FUVEST 2016, questão número 34. Essa questão, pessoal, ela é uma questão interdisciplinar. Você vai usar conceitos aí de ondulatória, mas você vai precisar também de alguns conceitos da biologia, tá? Da biologia. Então, é uma questão que você tem que tomar cuidado com ela. Então, ele fala assim: chumaços de algodão embebidos em uma solução de vermelho cresol de cor rosa foram colocados em 3 recipientes de vidro, 2 e 3, idênticos e transparentes. Em e em 2 haviam plantas dentro do recipiente, e em 3 existem rãs dentro do recipiente. Rã é uma parente do sapo, né? Vamos falar assim. Os recipientes foram vedados e iluminados durante o mesmo intervalo de tempo com luz de mesma intensidade, sendo que 1 e 3, 1 tinha planta, 3 tinha rã, foram iluminados com luz de frequência igual a 7 vezes 10 a 14 Hz, e 2 com luz de frequência 5 vezes 10 a 14 Hz. O gráfico mostra a taxa de fotossíntese das clorofilas A e B em função do comprimento de onda da radiação eletromagnética. Considere que para essas plantas, o ponto de compensação fótica corresponde a 20% do percentual de absorção. É correto afirmar que, após o período de iluminação, as cores dos chumaços de algodão embebidos em solução cresol dos recipientes 1, 2 e 3 ficaram com que cor? Bom, vamos lá pegar as informações aqui primeiro. Então, a gente tem 3 recipientes, 1 e 2 com planta, 3 com ramo. Depois, ele disse que 1 e 3 foram iluminados com uma frequência de 7 vezes 10 a 14, e 2 foi iluminado com a frequência de 5 vezes 10 a 14. Depois ele fala que considere que para essas plantas, o ponto de compensação fótica corresponde a 20% do percentual de absorção. Então, o percentual de absorção, pessoal, está aqui no eixo Y, tá bem? E 20% estaria aqui, ó, nessa linha. O que basicamente quer dizer isso, falando de uma forma bem professor de física, pouco professor de biologia? Simplesmente assim, dessa linha para cima, a gente tem a fotossíntese. Dessa linha para baixo, a gente não tem a fotossíntese. Tá bem? Então, se eu tiver dessa linha para cima, a planta faz fotossíntese. Se eu tiver dessa linha para baixo, a planta não vai fazer a fotossíntese. Beleza? Bom, depois é a pergunta da questão: de que cor vão ficar os algodões que estão embebidos na solução de cresol? Eu falei, professor, mas como isso? Calma que tem um resto do enunciado ainda. Bora lá, pega tudo isso e vamos ver o resto do enunciado. Na verdade, é o nosso note a dot que é essencial. As plantas e as rãs permanecem vivas durante o experimento. Importante, não vai matar os bichinhos. As cores da solução cresol em ambientes com dióxido de carbono com concentração menor, igual e maior que a atmosfera são, respectivamente, roxo, rosa e amarelo. Então, repara, pessoal, se a concentração de dióxido for menor que a atmosfera, o cresol vai ficar roxo. Se for igual, vai ficar da cor que ele estava, que era rosa. E se a concentração de dióxido for maior que a da atmosfera, a gente vai passar a ter o cresol amarelo, tá bem? A velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava, 1 nanômetro, 10 elevado a menos 9 metros, tá bem? Então, você tem todas essas informações para tentar descobrir se o cresol vai ficar roxo, rosa ou amarelo, tá bem? Bom, é óbvio que ele já te deu a dica. Para você ter roxo, a concentração de dióxido tem que ser menor que o normal da atmosfera. Para ter rosa, a concentração tem que ser igual à da atmosfera. Para ser amarelo, tem que ter mais dióxido de carbono no ambiente do que na atmosfera normalmente tem. Beleza? Vamos lá ver isso. O que eu vou ter que fazer na verdade? Olha só. Na verdade, se a gente pegar aqui o
o 3 é a RAM. A RAM, pessoal, a respiração da RAM não tem nada a ver com luz. Se eu deixasse a RAM iluminada com a frequência X ou Y, isso não vai alterar o processo de respiração daquela RAM, tá bem? Então, o que é um processo de respiração normal? A RAM libera CO2 na respiração. Ela absorve oxigênio e libera CO2. Como ela está num ambiente confinado, esse CO2 vai ficar confinado ali. Aos poucos, a concentração de CO2 aumenta. Então, no ambiente confinado, onde está a RAM, vai ter um aumento do CO2. Tendo um aumento do CO2, aumenta a concentração de cresol, aumenta a concentração de CO2 e o cresol vai ficar amarelo. Então, automaticamente, eu já sei do recipiente 3. O recipiente 3 tem que estar amarelo, beleza? E o recipiente 1 e o recipiente 2? Bom, aí eu tenho que fazer o V lambda F. Por quê, professor? Porque para eu poder saber se a planta está fazendo a fotossíntese ou não, eu tenho que ter o comprimento de onda em nanômetro. Está aqui, ó. Senão eu não sei o que essa luz está fazendo nessa planta. Tá bem? Se o comprimento for aqui 550, não está fazendo fotossíntese. Se o comprimento for aqui 450, aqui, 480, está fazendo fotossíntese. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou fazer V lambda F duas vezes para achar os dois lambdas, tá? O lambda que corresponde a 7 vezes 10, 14, que é o recipiente 1, e o lambda de 5 vezes 10, 14, que vale 5 vezes 10, 14 Hz, que é do recipiente 2. Fazendo isso, vai dar 3 vezes 10 oitava, lambda vezes 7 vezes 10 é 14. Esse 3 vezes 10 oitava divide com isso, e você vai achar um lambda de 429 vezes 10 a menos 9 metros. Na verdade, quando você faz essa divisão, vai dar 0,429. Mas é que eu já arrumei aqui para poder tirar o 10 a menos 9 e botar o que no lugar dele? Nanômetro. 429 nanômetro. Tá bem? Depois, faço o V lambda F de novo, 3 vezes 10 oitava. Só vou trocar aqui, ó, 5 vezes 10 é 14. E se eu pegar 3 vezes 10 oitava e dividir por 5 vezes 10 é 14, essa conta é até mais fácil. 3 dividido por 5 vai dar 0,6, né? Só que aí arrumando vai dar 600 vezes 10 a menos 9. 10 a menos 9 é nano, 600 nanômetros. Então, agora eu já começo a poder usar o meu gráfico. Por quê? Repara, se você olhar aqui, 429 é o recipiente 1, tá? Porque o recipiente 1 estava com a frequência de 7, vezes 10 é 14. E 600 é o recipiente 2, tá bem? Repara, se eu pegar aqui no gráfico 400, aqui é 400, ali é 450, 429 vai dar por aqui, mais ou menos, tá bem? Se você tivesse aqui 400, 450, no meio seria 425, né? Um pouquinho para frente do meio, pouca coisa, então vai dar aqui nessa faixa. Então, já 600 é cá embaixo, 600 nanômetros. Aqui é o recipiente 1, aqui é o recipiente 2. Que conclusão que você tira? Que no recipiente 1 há fotossíntese, tá bem? E no recipiente 2 está abaixo dos 20% que ele falou aqui. Então, no 1 há fotossíntese. Naquilo que há fotossíntese, o que o processo de fotossíntese faz? Ele consome CO2 e devolve oxigênio. Naquilo que ele consome CO2 e devolve oxigênio, a concentração de CO2 ali dentro diminui. Então, no recipiente 1, vai diminuir o CO2 em relação à atmosfera. Se vai diminuir em relação à atmosfera, o cresol vai ficar de que cor? Vai ficar roxo. Beleza? Agora, no recipiente onde não há de 600 nanômetros, não há fotossíntese, automaticamente a planta respira, ela libera gás carbono, ela vai liberar dióxido de carbono. Então, ao liberar dióxido de carbono, também aumenta a concentração de dióxido de carbono, tá bem? Então, ela não faz a fotossíntese,
mas ela então libera CO2. Liberando CO2, automaticamente o que acontece? Eu vou ter aumento da concentração de CO2. Aumentando a concentração de CO2, eu tenho maior concentração, cresol de que cor? Amarelo. Então fica assim, ó, 1 fica roxo, 2 fica amarelo e 3 fica amarelo. Automaticamente, pessoal, isso é a resposta da letra A, galera. Bons estudos, tudo de bom. Até a próxima questão. Tchau, tchau.